Bem-vindos ao episódio Fronteiras em Suspense. Hoje recebemos Índia e Paquistão, países cuja rivalidade moldou o sul da Ásia por mais de 70 anos. Falaremos de soberania, identidade, limites territoriais, militarização e esperança, mesmo diante de um conflito que persiste no Vale de Caxemira. Caxemira é a parte integral da Índia desde a sua adesão em 1947. O território enfrenta ameaças constantes de grupos extremistas apoiados extremamente. Para proteger nossa população, nós precisamos agir com firmeza. A soberania não pode ser negociada a cada geração. Caxemira não é parte integral de nada, até que sua população decida isso. Há resoluções antigas da ONU que clamam por um plebiscito, resoluções que a Índia simplesmente ignorou. A presença militar massiva indiana não traz segurança, traz medo. Bom, este ano tivemos relatos de confrontos na linha de controle, denúncias de detenções, apagões de internet e intensificação da militarização. Vamos discutir esses episódios. Nós precisamos de comunicação clara. As ações que tomamos são respostas a ataques planejados do outro lado da fronteira. O Paquistão permite que os grupos armados cruzem a linha de controle e temos provas disso. Quando restringimos a internet ou aumentamos a presença militar, é para impedir os ataques coordenados. Acusar o Paquistão por tudo é uma narrativa conveniente. Se a Índia acredita que todos os problemas são externos, nunca aceitará ouvir as queixas legítimas dos caxemires. Quando há protestos em massas, quando há pedidos por autonomia, quando jovens expressam insatisfação, a resposta indiana é sempre militar. A Caxemira é uma região de identidade complexas. Como conciliam soberania e identidade? Nós reconhecemos a diversidade cultural, mas isso se deve existir dentro do contexto da soberania indiana. Nossos investimentos em infraestrutura, saúde e educação na região aumentaram significativamente. O problema real é a instabilidade que o Paquistão alimenta. A Índia tenta transformar a região demograficamente, alterar leis de terra e interferir na identidade local. Isso não é integração, é assimilação forçada. A verdadeira soberania vem da vontade popular, não do controle militar. Muitos analistas chamam Caxemira de uma das regiões mais militarizadas do mundo. Como cada país interpreta isso? A militarização não é um objetivo, mas uma necessidade diante das ameaças. Quando desmobilizamos tropas, os ataques aumentam. Isso já aconteceu várias vezes. E o que vocês chamam de ataques? Muitas vezes são manifestantes. A Índia trata qualquer resistência como terrorismo. Lembro aos participantes que estamos buscando clareza, não insultos diplomáticos. Falaremos da linha de controle. Por que tantos confrontos ocorrem ali? Porque grupos armados atravessam a fronteira com um apoio logístico. Porque tropas indianas frequentemente avançam posições e alteram o equilíbrio local. Isso não é verdade, e vocês sabem disso. Por favor, continuem de forma respeitosa. Este ano houve troca de artilharia, prisões de civis fronteiriços e fechamento de escolas. Como cada país interpreta esses episódios? Cada disparo é uma resposta. Nunca iniciamos conflitos sem provocação. E nós poderíamos dizer exatamente o mesmo. Se tivessem que propor caminhos possíveis para a redução das tensões, quais seriam? Primeiro, desmilitarização só ocorrerá quando houver garantias totais de que grupos armados deixarão de atuar. Em segundo, o diálogo bilateral direto, sem intermediários. E terceiro, o respeito absoluto da linha de controle. Reconhecimento que Caxemira é disputada, redução da presença militar indiana, um caminho gradual para a consulta popular. Para aprofundar um pouco mais, vamos voltar um pouco na história. A rivalidade entre a Índia e o Paquistão não começou há pouco tempo. Ela é carregada por décadas de conflito, partilhas, guerras, pactos e traições. A história de Caxemira é complexa. Em 1947, quando a Índia e o Paquistão se tornaram independentes da Grã-Bretanha, o governante de Caxemira teve a opção de aderir a um dos dois países. Optou pela Índia por razões estratégicas e políticas, mas a população era dividida.
Esse momento de partilha criou base para décadas de conflito, e desde então a Índia lutou para afirmar a sua soberania sobre a maior parte de Jammu e Caxemira, investindo em infraestrutura, educação e desenvolvimento regional para integrar Caxemira a pessoas locais de grupos militares e de infiltrações externas. Em 2019, a Índia revogou o artigo 370 da sua Constituição, que dava a Caxemira autonomia especial. Isso foi altamente controverso para nós. Era uma forma de consolidar soberania e igualar os direitos civis dos caxemires ao dos indianos de outras regiões, e para muitos foi considerado um golpe contra a identidade local. A parte paquistanesa da Caxemira é chamada de Ras Jammu e Caxemir, mas muitos paquistanenses veem a Caxemira inteira como uma causa histórica e moral, não apenas geopolítica. Desde a partilha de 1947, temos apoiado politicamente os caxemiras, que exigem autodeterminação, referendos e plebiscitos conforme previsto por algumas resoluções da ONU. Além disso, temos laços culturais, religiosos e econômicos profundos com a região. A população muçulmana da Caxemira compartilha afinidades religiosas com o Paquistão, e muitas veem a luta pela Caxemira como parte da identidade nacional paquistanesa. Também argumentamos que o desenvolvimento na região indiana da Caxemira é desequilibrado. Direitos de terra, mudanças demográficas, reforma agrária, muitas dessas políticas, segundo nós, visam minar a identidade local usando a legislação e o poder militar. Falemos agora de alguns dos conflitos mais recentes e sensíveis entre Índia e Paquistão, que vão além de tiroteios ou bloqueios. Claro! Nos últimos anos, há uma preocupação crescente com o territorialismo transfronteiriço, facções militares que operam ao longo da linha de controle e que, segundo o nosso governo, recebem apoio externo. Temos investido em vigilância, tecnologia de satélite, drones para monitorar essas infiltrações. Nossa justificativa é a necessidade de proteger civis e infraestrutura crítica. Também temos enfrentado desafios de desinformação. Certos grupos usam redes sociais para espalhar propaganda e radicalizar jovens caxemires. Por isso, a restrição da internet em momentos de crise é, na visão indiana, uma medida de segurança, embora muitos condenem como violação dos direitos civis. Nosso ponto de vista é bastante diferente. Para muitos caxemires, a restrição da internet não é apenas sobre segurança, é sobre cortina de silêncio. Quando a Índia bloqueia a rede, impede que ativistas, jornalistas e cidadãos comuniquem ao mundo o que está acontecendo. Além disso, acusamos a Índia de avançar militarmente sobre o pretexto de desmantelar militância, mas na prática isso reforça a presença indiana em áreas sensíveis. Também denunciamos operações paramilitares e detenções arbitrárias. A militarização tem um efeito psicológico profundo sobre a população local, que vive sob patrulha constante, checkpoints e patrulhas noturnas. Não podemos esquecer a dimensão nuclear. Tanto a Índia quanto o Paquistão são potenciais nucleares, e isso adiciona uma camada de risco ainda mais grave a disputas territoriais. Sim, nossa postura é de dissuasão. Investimos em capacidades nucleares para evitar que o Paquistão ou qualquer outro ator realize agressões convencionais ou cruzamentos massivos de fronteira. No entanto, sempre damos declarações que preferimos resolver as diferenças por meio diplomático, se possível. Mas nunca descartamos a necessidade de manter um arsenal credível. Também vemos nossas armas nucleares como parte da nossa estratégia de discussão. Acreditamos que sem essa capacidade, estaremos em desvantagem frente à Índia em uma guerra convencional. Mas, mesmo assim, pedimos diálogo nuclear, tratados de não proliferação, segurança de armas, controle de escalada. A escalada tem controle entre nós e a Índia. Poderíamos ser catastróficos para a região, não só nós dois, mas para a população civil da Caxemira. Dado todos esses desafios, identidade, militarização, nuclear, restrições civis, quais seriam soluções possíveis para reduzir a tensão e construir confiança? Algumas propostas importantes são diálogo regular bilateral, que seria reativar os mecanismos de paz que existiam, com reuniões anuais de generais, diplomatas e líderes civis
para tratar especificamente de Caxemira. Em segundo, as iniciativas de desenvolvimento compartilhado, que poderia abrir projetos de infraestrutura que beneficiam tanto os caxemires quanto as regiões paquistanesas, especialmente nas regiões de saúde, educação, agricultura sustentável e o turismo. Isso poderia criar uma independência produtiva e produzir hostilidade. Em terceiro, os mecanismos de monitoramento internacional, que permitiria mais observações da ONU ou entidades neutras para verificar reivindicações sobre os abusos, detenções, os deslocamentos, eletricidade e até as telecomunicações. E quarto, poderia ser o controle de arma convencional, que busca acordos para limitar o acesso de tropas na linha de controle, proibir determinados tipos de fortificações ou patrulhamento agressivo. Concordamos com muitos desses pontos e acrescentamos, referendo o local, propor de forma gradual um mecanismo legítimo para que a população da Caxemira se expresse sobre seu futuro político, seja autonomia, integração ou outro status. Desmilitarização condicional. Estamos dispostos a discutir a retirada ou redução de tropas se houver garantias de segurança tanto para os civis quanto para a comunidade muçulmana local. Investimentos internacionais. Pedir cooperação de organizações multilaterais como ONU, Banco Mundial, para financiar programas de reconstrução na Caxemira, de modo que a paz não dependa apenas das decisões políticas, mas de justiça socioeconômica. Diálogo de juventude e reconciliação civil. Promover intercâmbios entre jovens caxemires, programas culturais entre Índia e Paquistão, para cultivar um sentimento de paz e coesão entre as próximas gerações. E quais são os riscos se nada mudar ou se piorar o conflito? Os riscos para nós incluem uma onda de terrorismo apoiado externamente, uma crise humanitária em Caxemira, instabilidade que poderia afetar todo o sul da Ásia, pressão internacional para concessões que comprometam a nossa soberania. Para nós, os riscos são igualmente severos. Repreensão contínua à Caxemira, perda de legitimidade internacional, radicalização juvenil, risco de guerras nucleares se a escala continuar e o isolamento diplomático se não formos ouvidos. Bom, encerramos aqui esta edição expandida de Territórios em Debate. Índia e Paquistão demonstraram como uma região, a Caxemira, carrega não apenas disputas políticas, mas narrativas históricas, traumas identitários, medos nucleares e esperança de paz. Muito obrigada a vocês por participarem deste debate tão carregado. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a examinar as fronteiras mais controversas do mundo, com profundidade, respeito e realismo.